algo sobrenatural começar a acontecer no nosso meio, começar a acontecer coisas maravilhosas. E outra coisa que Deus falou comigo, que eu não falei no outro dia porque eu queria pregar, foi sobre a provisão maravilhosa. Deus falou assim: eu vou prover maravilhosamente as pessoas. Sabe, não é que você vai ganhar mais pelo seu mérito. Sabe, se você olhar para a vida de José, Deus provia ele onde ele estava. Deus provia as pessoas ao redor por amor a ele, por causa do coração que ele tinha. E assim, quando terça-feira passada agora que a gente estava lá, Deus falou comigo sobre José e nós oramos, né, lá no monte. E eu não tinha feito essa ligação ainda. Eu ia pregar sobre José, eu ia falar sobre José. Só que hoje aqui no monte, eu sentei, ou aqui no monte, aqui no banco, eu sentei e Deus fez essa ligação. Deus fez essa ligação sobre como Ele provia maravilhosamente a vida de José. Não importa se ele era o filho preferido, não importa se ele era um encarcerado, não importa se ele era um servo, não importa se ele era o governador de Faraó. Deus nunca deixou de prover. Deus nunca deixou, não importa se ele estava em tempo de paz, não importa se ele estava em tempo de guerra, não importa se ele estava em tempo de sofrimento, de escassez ou de abundância, não importa se ele estava na vaca gorda, se ele estava na marca. Deus quer prover maravilhosamente. Deus quer prover maravilhosamente. E Ele não provê só, e nós não estamos falando aqui só de coisas materiais, que Ele proveja na sua vida, eu não estou falando só disso, mas um homem próspero, é isso que José era. E um homem próspero, ele prospera em tudo que faz. Um homem próspero, ele prospera no seu casamento, um homem próspero, ele prospera no seu namoro, os seus filhos prosperam. Um homem próspero prospera em tudo que faz, no seu ministério, no seu relacionamento com Deus. E vocês sabem que Deus judia de mim. E Ele deixou só aqui para eu entender o que Ele queria que eu falasse. Sobre essa provisão maravilhosa. Sobre o fato de Deus prover mesmo, não importando onde a gente está, como a gente está, com a veste que a gente está. E isso não é... Eu não estou dizendo aqui, falando só, viva a tua vida de qualquer jeito. Viva como você quer, faça tudo o que você quer, peque à vontade, porque a provisão é maravilhosa. Essa provisão ela é maravilhosa justamente por causa do seu coração. Por causa do Deus que te conhece, do Deus que te ama. Do Deus que está com você em todas as fases, te provendo. Só que isso que Deus falou para mim é uma coisa diferente do que a gente já viveu. É uma coisa diferente do que... É como eu falei, é o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida. É você ver as coisas acontecendo e falar, não sei como foi. Não sei como eu cheguei aqui. Não sei o que está acontecendo. O que eu sei é que está acontecendo. Está acontecendo, o Senhor está fazendo. Sabe, o mundo está indo, né? Os acordos de paz estão sendo fechados. Estão sendo assinados, cada dia mais países, até a Arábia Saudita já assinou, o Catar assinou. E a gente não sabe o que vem por aí. Pode ser que seja os anos de vaca gorda, né? Pode ser que Deus agora esteja fazendo, nossa, o mundo vai virar uma maravilha, tudo vai fluir. Os países vão ficar em paz, o comércio, a prosperidade, tudo bem, então tudo vai fluir, um vento a favor das suas velas. Mas e depois? Você crê que Deus é um Deus poderoso e que Ele te ama e que Ele pode fazer uma provisão maravilhosa na sua vida? Você crê que não é por causa do Trump, não é por causa de ninguém que Deus provê na sua vida? Sabe, quando o Lula ganhou, e eu não quero falar de política, mas preciso. Quando o Lula ganhou, eu falei, agora foi-se o boi com a corda, foi tudo. Agora esse cara vai, né? E nós já estamos aqui quase acabando, rapaz, e estamos vivos. E estamos bem. Sabe, e graças a Deus mesmo, porque
o povo está casando, o povo está tendo filho, o povo está formando, o povo está começando a estudar. Sabe? E é isso que você tem que fazer. Não importa o tempo que a gente esteja vivendo. Você se apega com Deus e faz o que você tem que fazer. Você se apega com Deus não é motivo para você falar, já que, né? Já que o Trump está assinando, também não quero mais saber de nada. Não é isso. Não é isso. É você viver a sua vida guardado por Deus, provido por Deus, não importa o tempo. Não importa a situação que aconteça. Não importa nada lá fora. O que importa é o que está aqui dentro de você. É a certeza que a gente tem de um Deus que nos ama. É um Deus que cerca, um Deus que protege. Sabe, José era um filho mimado, né? O pai fazia as coisas para agradá-lo. Mas quando ele saiu dali, ele deve ter aprendido muita coisa com o seu pai. Porque ele foi homem por onde quer que ele andou. Ele podia muito bem ter se aproveitado da mulher de Potifar. Ele podia muito bem ter se unido com ela para tramar alguma coisa contra Potifar e falar assim, agora eu me arrumo. Vou ficar com a mulher e com o dinheiro. Você nunca viu isso acontecer? Ele podia muito bem ter ficado amargurado e rancoroso dentro da cadeia. Ele podia muito bem reclamar todos os dias da vida, do que fizeram com ele, do que seus irmãos fizeram com ele, porque não era justo. E não foi justo o que fizeram com ele. Mas ele escolheu. Ele escolheu. E ao escolher, ele tomou a decisão certa de honrar a Deus em tudo que ele fazia. E quando ele chegou diante do faraó, o faraó falou assim, já me contaram seu poder, revela meu sonho. Ele falou, não, isso não está em mim. Isso não está em mim, isso é o meu Deus. O Deus dos espíritos, o Deus de todas as coisas, ele sim, ele tem poder para revelar o sonho de faraó. Sabe? Hoje eu quero que a gente ore por essas coisas que aconteceram na vida de José. Se você está tendo um tempo de túnicas coloridas, né? Eu quero que você ore para que toda inveja e todo ódio caia por terra. Se você está vivendo um tempo de servidão, sabe, servidão, se você sente que sua vida não está indo, que você faz, mas parece que não deslancha, eu quero que você ore hoje. Se você está cativo, se você está preso num pecado, se você está preso em alguma situação, se você faz tudo o melhor que você quer fazer, que você pode fazer, e mesmo assim você não vê nada se abrindo, se o seu caminho está fechado, eu quero também que você ore. Porque eu creio que é um tempo em que Deus vai mexer nas coisas espirituais na sua vida. Quando José saiu, recebeu a capa, a túnica, a palavra de Deus fala que ele tinha 17 anos. E quando o faraó colocou a roupa de linho branco nele, ele tinha 30. Então foram 13 anos. 13 anos de filho preferido a governador do Egito. Esse processo ele acontece na sua vida. Esse processo ele acontece na nossa vida. Pode ser diferente do processo de José, mas você vai passar por situações diferentes durante a sua vida. E essas situações não estão te tirando, desde que você seja fiel,
Essas situações não estão te levando contra o teu propósito, elas estão te preparando para ele. Se você olhar para José, se você olhar para a vida de José, como José, ele podia falar assim: pô, Deus falou para mim que os meus irmãos iam se dobrar diante de mim, agora eu estou aqui escravo no Egito. Deus falou para mim que os meus pais iam se prostrar diante de mim, e agora eu estou aqui, preso. Não parece que é o caminho contrário? Não parece que tudo que você está vivendo está impedindo, impossibilitando e tornando totalmente nulo o que Deus falou? Mas se você se manter fiel, isso está te levando para um lugar que você não sabe. Porque o próprio pai de José não sabia quando lhe deu a túnica. Que aquela túnica era uma roupa de autoridade sobre a casa. Mas para Deus não era sobre a casa. Era sobre todo o povo. Porque foi no Egito que o povo cresceu. Eles chegaram no Egito, eles eram 70. Eles saíram de lá, eles eram milhões. E tudo isso começou com José. Ele foi um missionário. Ele foi um enviado. Deus levou ele para lá, da maneira que levou, para que ele cumprisse o propósito dele. Para que ele encontrasse e guardasse e preparasse o caminho para os seus irmãos e para o seu pai. E esse momento chegou, em que seus irmãos chegaram lá, porque chegou o tempo da vaca magra. Chegou o tempo da dificuldade, e durante os 7 anos, José encheu o Egito de celeiros. Ele construiu muitos celeiros, e toda a colheita, ele ia aguardando o que sobrava, ele ia aguardando. E as pessoas começaram a levar dinheiro. Começaram a levar dinheiro para José, e entregava o dinheiro. E me dá comida, me dá trigo, me dá trigo. E acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. E as pessoas começaram a dar animais. Começaram a dar animais em troca de alimento. E acabaram os animais. E as pessoas começaram a entregar propriedades. Suas terras, suas casas, começaram a entregar propriedades ali para o rei do Egito, para José. E acabaram-se as terras. E as pessoas começaram a se entregar como servos. Porque, e nisso tudo, a palavra de Deus fala que o povo de Israel prosperava na terra de Gósen. A ponto do Egito, que era todo poderoso, que no tempo das vacas magras se preparou, e no tempo das vacas gordas se preparou, e no tempo das vacas magras se aproveitou, vamos dizer assim, para prosperar ainda mais, a ponto dos egípcios falarem assim: esse povo está crescendo demais. Se a gente não fizer alguma coisa, eles vão nos dominar. Você lembra disso? Por quê? Porque Deus prosperou de maneira maravilhosa. E eu creio que essa provisão maravilhosa, ela também vai funcionar aqui dentro. Sabe, que pessoas que estão perto de você, também percebam o Deus que tem na sua vida. Pessoas que você sempre quis que tivesse aqui ou dentro da casa de Deus. Eu creio que chega um tempo em que Deus vai fazer maravilhas e essas pessoas vão abrir os seus olhos. Eu creio que a gente vai provar, eu falo a igreja, vai provar das maravilhas de Deus, porque a palavra de Deus fala que nos últimos dias as coisas o amor ia se esfriar, mas que o poder ia ser derramado também. Porque Deus sabe de tudo antes de tudo acontecer. Então Deus vai derramar do amor dele, da unção dele, da provisão dele. E a gente vai provar de coisas maravilhosas. A gente vai provar. Quando eu falo a gente, é todo filho de Deus, amém? Não é só a gente aqui. Que seja para toda a igreja, que seja para todo o Brasil, que seja para a igreja do mundo, que a igreja do mundo prove de um tempo em que Deus vai se manifestar, em que os sinais vão voltar. Sabe, porque
Às vezes eu ouço uns caras que é estudioso falando, não, o Espírito é só na época dos apóstolos. O Espírito era só lá para começar a igreja. A igreja começa, o Espírito abandona. Então, por que começou? Eu não creio assim. Eu creio que nós estamos num tempo. Nós estamos chegando num tempo em que nós vamos ver muito mais de Deus do que na época dos apóstolos. Porque ali era o Jesus encarnado. Agora é o Jesus vivo. Todo-poderoso, Criador de todas as coisas. Ele há de se manifestar pelo Espírito Santo na sua igreja. E Ele vai prover de maneira maravilhosa. Ele ficou falando isso para mim, provisão maravilhosa. Provisão maravilhosa. E eu ficava repetindo lá no monte. E o povo orando, e o fogo caindo lá nas rodas, lá, e os tem charamanaias de cantarabachures. E eu falando ali, falando, e eu sentindo aquela presença de Deus. E assim, cada um, né? Cada um de nós aqui tem seus cacuetinhos com Deus. Eu tenho minhas coisinhas. Eu sei quando eu dei um adentro, sabe assim? Sabe quando Deus coloca alguma coisa no seu coração e você fala, parece que você sente aquela presença. E quando eu fiquei falando ali, o sobrenatural e a provisão maravilhosa, eu senti um fogo de Deus ali no monte. A turma começou a orar e Deus encheu aquele lugar e foi bênção demais. Mas tem a nossa parte. Tem a nossa parte primeiro de crer que Deus é um Deus de sobrenatural e que Deus é um Deus de provisão. Tem a nossa parte. Tem a nossa parte de ser fiel. Tem a nossa parte de honrar o nosso Deus em tudo que a gente faz, em tudo que a gente fala. Tem a nossa parte de acreditar, né, que eu já falei de crer. Mas de acreditar que merece. Não porque é bom, mas porque é filho. Tem a sua parte de se aproximar do Pai. Sabe? Tudo começou com uma túnica que o próprio Pai entregou. Tudo foi essa túnica que disparou todo um processo na vida. Foi a túnica que o Pai entregou. Que não era uma coisa assim, assim diz o Senhor Deus para você, José, receba essa túnica e você será governador do Egito. Não foi assim. Foi o coração de um pai cheio de amor, que colocou sobre seu filho a primeira marca que Deus ia fazer na vida dele, das várias marcas, de filho preferido, de servo, de prisioneiro e de governador. Sabe? Todos nós aqui, eu já fui, não sei se alguém já nasceu livre e liberto, mas eu já fui prisioneiro. Já fui prisioneiro de muito pecado. Já fui prisioneiro de práticas mundanas. Eu não nasci num berço evangélico. Eu me converti com mais de 30. Então minha vida foi... Vocês sabem, já falei. Mas eu sei de uma coisa, que prisioneiro Jesus me amou. Prisioneiro Jesus me amava. Pecado não afasta Deus de você, afasta você dele. Pecado não faz Deus parar de te amar. Pecado não muda quem você é, muda seu rumo, muda as consequências, muda a colheita. Mas para Deus, Deus sabe o que Ele colocou em você. Deus sabe a identidade que você tem. Você acredita nisso? Você acredita na parábola do filho pródigo? Que foi, que comeu até comida de porco, acabou com tudo que tinha, fez, gastou, farriou, aprontou. E o dia que quis voltar para a casa do pai, o pai estava ali perto lá, falou, ó, pega um novilho cevado e mata, porque o meu filho estava morto e reviveu. Assim é quando um pecador se arrepende. Assim é quando a gente fala, eu quero voltar, pai. Pai, eu quero voltar. É só isso que você precisa dizer. Eu quero me arrepender. Eu quero consertar a minha vida com o Senhor. Porque eu quero ser seu filho.
E quando o filho chega diante do pai, quando ele chega ali, o pai coloca o quê? Um anel, uma roupa nova e sandálias nos seus pés. Sempre tem roupa. Quando a gente, sabe, eu passei tempos na minha vida, eu já passei vários tempos. Eu já tive tempo em que eu vivia no pecado. Aí me converti, tive um tempo assim que de amar Jesus mais do que tudo na minha vida. Aí tive um tempo que, por amar demais, eu já comecei a me achar muito bom. Eu olhava para alguém que pecava como se fosse assim, peca porque não leva a sério. Peca porque não ama a Deus. Quem ama a Deus não peca. Sabe o fariseu? Era eu. E quando eu vi, estava lá eu pecando. E Deus me quebrando. E eu falava assim, Deus me perdoa. E quando eu estava orando, Deus me mostrava pessoas que eu feri. Pessoas que eu achei que eu estava aconselhando, que eu achei que eu estava ajudando, e eu estava ferindo. Porque as minhas palavras eram pesadas. Porque o coração era duro. Era meu orgulho de ter sido transformado e de não pecar. De não fazer o que o outro fazia. E depois disso, né? Depois disso, eu tento ser muito mais empático. Eu tento pensar muito mais na vida que a pessoa teve, na situação que ela vive e como eu posso ajudar. Eu creio que Deus fez coisas na minha vida, fez diferentes momentos. E eu estou falando de mim porque é a única vida que eu tenho, amém? Você tem a sua, eu tenho a minha, glória a Deus. Não estou falando de mim para dizer que eu sou bom, que eu não sou tão bom assim. Mas eu te falo da minha vida, né? Porque um dia Deus me deu uma palavra, você é uma testemunha ou você é um testemunho? A testemunha é aquilo que vê Deus fazer na vida do outro. Ah, eu estava lá quando o irmão foi. Assim, eu estava lá, você sempre está lá, mas nunca é com você. Você sempre vê tudo, mas nunca é na sua vida. E o testemunho não, é aquele que foi transformado. O testemunho é uma pessoa que fala, aconteceu em mim. Esse é o meu testemunho. Sou eu testemunhando. Não sou eu vendo o outro. Amém? Então, na vida da gente, a gente tem que, é como se fosse as correções de rota. Eu era muito pecador, virei muito santo. E aí, muito santo, eu feri pessoas, Deus falou, voltei lá no pecado de novo. Pouco tempo, mas suficiente para ver que não era por minha causa. Era por causa do Deus que me deu uma dose de graça para que eu me transformasse. E esse Deus queria dar a mesma graça para outras pessoas. E quem era eu para ficar falando de um pecador, sendo eu o pior? Sendo que eu tinha feito a mesma coisa por tanto tempo. E Deus falou para mim assim, quanto tempo eu te esperei para agora você querer agilidade na vida dos outros? Quanto tempo? Quantas vezes? Quantas vezes te chamaram para ir em célula? Quantas vezes? Teve uma vez que eu fui na Primeira Batista, assisti o culto. Sabe, sentiu assim, uma presença de Deus, não sei o quê. Fui embora e voltei. Voltei 15 anos depois. Quanto tempo Deus me esperou? Quanto tempo minha família orou? Eu morava com a minha avó. Eu saía todo dia. E ela nunca falava nada. Mas eu chegava em casa, ela estava. E eu ia sair, ela falava, você vai sair, filho? Deus te abençoe. Vai com Deus. Mas eu sabia que ela não queria. Mas estava orando. Quanto tempo ela orou para mim, por mim, para que Deus mudasse a minha vida. E eu queria que as pessoas resolvessem suas vidas.
Sabe, cada um aqui vive seus processos. E se você quiser, eu queria te ajudar com isso. Porque eu já vivi os meus bastante e ainda vivo. Eu queria que você não desistisse, que você entendesse que assim como José, Deus está te levando para um lugar. Assim como José, você está vivendo o tempo em que Deus quer prover na sua vida. Só depende do seu coração. Só depende das suas escolhas, das suas atitudes, daquilo que você vai responder ao que você está vivendo. Como eu disse, José podia reclamar de fio a pavio. José podia falar assim: pô, Deus, o Senhor me revela o sonho do cara, o cara vai lá, vai na presença de Faraó e eu estou aqui preso. Isso não vai mudar nunca? O Senhor não lembra de mim? O Senhor me esqueceu aqui nessa prisão? Mas no dia que o Faraó chamou, ele falou: isso não está em mim, isso está no meu Deus. Sabe, a gente tem que aprender isso, acreditar em Deus mais do que no que a gente vive. Acreditar em Deus mais do que na dificuldade. Sabe, não ser como o povo lá que chegou lá, olhou para o gigante, olhou para a muralha e falou assim: nós somos como gafanhotos diante deles. A gente não pode vencê-los. Diante deles tem homens lá de tantos côvados de altura. Quem era José dentro do Egito, minha criança? Quem era José? Quem era? Por que ele ia ser governador? O que ele podia fazer para mudar a vida dele? Você já pensou nisso? Você já pensou o que José podia fazer para não ser um encarcerado? Ele fez a única coisa que precisava, honrou a Deus. Eu queria que agora você baixasse sua cabeça, fechasse um pouco seus olhos. Eu queria que você pensasse: o que está acontecendo? Qual a sua situação hoje? Qual a sua dor? Qual a sua dificuldade? Qual a sua direção? Para onde você está indo? O que Deus já falou? Você está indo para lá? Você está vendo? Sabe? Você pode começar a orar agora. Você pode começar a falar com Deus e falar: Senhor, primeiro de tudo, você sabe que você é filho? Você acredita que o Pai deseja te abençoar? Você acredita que você merece ser abençoado? Como eu já disse, não porque você é bom, mas porque Ele é bom. Você acredita na bondade e no amor dEle em relação a você? Em todos os anos que José estava morto, Jacó nunca se esqueceu dele. E o dia que seus irmãos voltaram do Egito e falaram para ele: Jacó está vivo, ele foi lá e foi ver seu filho. Porque o pai não esquece do filho. O filho esquece do pai, mas o pai não esquece do filho. E Deus não esquece de você. Deus não te esquece. Talvez por circunstâncias da vida, por coisas que você vive, ou por dificuldades que você enfrente, por tempos difíceis,
por portas fechadas, por dores, por culpas, você acha assim, Deus me esqueceu. Eu olho para a minha vida e não vejo o Senhor nela. Eu olho na vida das outras pessoas e vejo o Senhor agindo, mas não vejo o Senhor fazendo na minha vida. As coisas que me incomodam, o Senhor não muda. O Senhor não faz nada. O Senhor é ausente. O Senhor não se importa. Por mais que eu peça, o Senhor não faz. Por mais que eu ore, o Senhor não se mexe. Por mais que eu pergunte, o Senhor não responde. Se alguma dessas coisas acontece com você, fala com Deus. Fala, Deus, eu não estou vendo. Eu tento, mas não consigo. Eu peço, mas o Senhor não me ajuda. Sabe, a sua boca tem o poder de abrir seu coração. A minha não tem. Tudo que você fala acessa o seu coração. E você pode, e Deus pode tirar daí. A palavra de Deus diz assim: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Mas ainda que essa mãe viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Deus não se esquece. Só que a gente se esquece. A gente se esquece dele na nossa correria, nas nossas muitas atividades, muitas coisas. Já acorda pensando no que tem que fazer, já sai correndo, acorda atrasado, chega atrasado, muito problema, coisas para resolver, conta para pagar, escola de filho, material, matrícula, carro que estraga. É tanta coisa. É tanta coisa que a gente esquece. Assim como José, a inveja de irmão, é ódio, é escravidão, ser vendido, fazer tudo certo. Deus, eu fiz tudo certo. José podia falar isso. Senhor, eu fui para a casa de Potifar, eu fui o melhor servo. E agora eu estou preso. Senhor, eu estou aqui na cadeia, eu sou o melhor prisioneiro. E o Senhor esqueceu de mim. O Senhor não se lembra de mim. Então hoje, lembra dele. A palavra de Deus diz: eu quero trazer à memória tudo que me traz esperança. Você já teve bons momentos com Deus? Lembra deles. Você já teve experiências sobrenaturais com Deus? Lembra delas. Você já teve momentos em que Deus interferiu na sua vida, que você fala, cara, foi Deus, não tinha jeito e Deus fez. Lembra deles. Traga a sua memória, olhe para o Senhor através das coisas que Ele manifesta na sua vida. Porque eu sei que as coisas ruins, elas são visuais, você vê. Você vê o problema, mas às vezes o Deus você não vê, mas você pode ver o que Ele faz. Você pode ver Ele manifestando o amor dEle na sua vida. O favor dEle. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Troque suas vestes hoje. Muda de situação. Sai do cativeiro e vai para o governo. Sai da situação de prisioneiro e vai para a situação de filho. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ele nos aprisiona por causa das nossas crenças e dos nossos pecados. A gente acredita que a gente não pode. A gente acredita que a gente não é. E fica preso.
E não importa o que a gente ore, o que a gente peça, enquanto a gente acreditar assim, as coisas não mudam. Mas hoje o Pai está te esperando na porta. Hoje o Pai está te esperando na casa e está falando assim: meu filho voltou. Descobriu que é meu filho. Se lembrou que é meu filho. Andou por aí, sem se lembrar disso, mas agora quer ser meu filho de novo. E Ele quer colocar um dedo no seu anel, não. Um anel no seu dedo. Quer trocar suas roupas. E quer te dar um calçado, uma sandália nova, para que você caminhe como filho. E onde quer que você for, onde quer que você for, as pessoas olhando para suas vestes, elas vão falar: esse é filho do Pai. Esse é filho do Pai. Deus quer restaurar você. Tudo começou numa túnica que o Pai deu. Tudo começou com uma liberação do Pai. De uma revelação que o Pai recebeu mesmo no seu coração, mesmo às vezes não entendendo onde ia dar isso. Mas no seu coração, o amor que ele tinha fez ele dar a túnica para José. E isso desencadeou todo um processo que o levou a ser governador do Egito. Uma coisa boa, que depois pareceu que era uma coisa ruim. Sabe, nem tudo que Deus coloca na sua vida vai parecer lindo o tempo todo. Eu já vi muita gente acreditar assim: eu casei com a pessoa certa, então é felicidade, 60 anos de casamento. Nem sempre. Às vezes você casou com a sua lixa. E a sua lixa casou com a lixa dela. E Deus vai usar lixa com lixa, até que os dois ficam lisinhos, polidinho. Então tem coisas na sua vida que vai te aproximar de Deus, mesmo que pareça que está te afastando. Tem coisa na sua vida que Deus coloca para que você seja moldado. Mas uma coisa eu creio, que está chegando um tempo de você provar de coisas maravilhosas de Deus. Está chegando um tempo de você hoje tomar consciência do seu estado. Hoje tomar consciência de onde você está e consertar. Porque tem algo vindo de Deus para toda a igreja do Brasil e do mundo. Tem algo vindo de Deus para que as pessoas desfrutem desse poder sobrenatural de Deus, dessa provisão maravilhosa de Deus nas suas vidas. Então não se distraia. Não se distraia, não desvie o seu caminho. Não deixe que o que você vive seja prisão, seja servidão, seja humilhação. Não deixe que nada disso mude a sua rota. Coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus no trono do seu coração. Levanta desse trono. Você não é prioridade. Seu Pai é prioridade. E quando você coloca Ele, Ele te recebe. A palavra de Deus fala: aquele que não negar-se a si mesmo não é digno de mim. Aquele que não deixar pai, mãe, esposa, filho, filha por amor de mim não é digno de mim. Isso é muito difícil. Porque a gente ama muitas coisas. E onde Deus está nessa hierarquia de amores? Não é fácil para ninguém, não é só para você. Outro dia eu falei, quando eu estava pregando na igreja, teve um dia que eu estava no hospital com meu filho, agora está com 6, mas na época ele tinha 5 anos. E eu estava lá com ele, e vocês estavam orando por nós. E eu estava lá com ele. E, nossa, eu estava muito aflito, estava muito preocupado. Os médicos não sabiam o que era. Tirava sangue, tirava sangue, tirava sangue. O guri não tinha mais onde furar. As plaquetas dele estavam baixas. Fizeram coisas lá, procedimentos. A gente tinha que esperar para ver se ia adiantar. E eu estava muito aflito, muito aflito, muito aflito. E Deus falou comigo assim: tá vendo o jeito que você está? Por causa dele. Eu falei: Deus, não toca no meu filho por causa da minha fraqueza. Não deixa meu filho pagar, porque eu coloquei ele no seu lugar.
Eu fiquei lá no hospital pedindo perdão para Deus. Eu sei, Deus, eu sei. O Senhor está certo. Me dá uma chance. Me dá uma chance. Deixa o meu filho sarar. Deixa ele ser curado. Deixa ele... E eu vou vigiar. Eu prometo para o Senhor. Eu prometo para o Senhor que o Senhor não vai mais sair do trono. O Senhor não vai mais sair do trono. Eu não vou colocar mais nada nesse lugar. E eu orava e toda hora eu olhava para o meu filho e falava, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Mas a palavra de Deus fala que a gente cria ídolos, não lembra onde está. A gente cria. Não precisa ser o santinho no altar. Não precisa. A gente mesmo cria. E os ídolos são aqueles que, sabe, tudo que tem poder de mudar o seu dia. Tudo que tem poder de mudar o seu ânimo. Pode ser um ídolo. Tudo vai depender do jeito que você reage. Tudo vai depender da sua atitude diante disso. E graças a Deus, eu creio que Deus me ouviu. E ele começou a melhorar, as plaquetas dele subiram. As plaquetas foram subindo, subindo. E nós saímos de lá sem saber o que ele tinha. Até hoje. A gente faz acompanhamento, os exames dele estão cada dia melhores. Mas chamaram tudo que é especialidade e ninguém achou o que era. Mas uma coisa eu sei. Eu consagrei meu filho a Deus. Falei, ele não é o Senhor. Mas ele é teu. Ele é teu e é assim que eu vou cuidar dele. Como algo que é teu. Não meu. E dói orar. Dói entregar. Dói muito.